Barretos completa hoje 162 anos. Sua história é marcada pela coragem de seus fundadores, pela esperança dos imigrantes, pela conquista de povos sofridos, mas também pela Festa do Peão, pela Fundação Pio XII, por suas instituições de ensino, pelo comércio e por tantos outros pontos positivos dos quais podemos nos orgulhar. O aniversário de Barretos é comemorado no dia 25 de agosto, pois foi nesta data, em 1854, que um documento foi redigido doando terras para o Divino Espírito Santo. Ricardo Tadeu Marques, descendente de Simão Antônio Marques, que chegou a estas terras junto com Francisco Barreto, destaca esse acontecimento com muito orgulho. O Chico e eles resolveram doar uma parte das terras para Barretos, para fundar a cidade de Barretos. O Chico deu uma parte maior, o Simão deu uma parte menor, porque ele tinha uma parte menor de terra. O que aconteceu aí? Com o decorrer do tempo, o Chico foi ficando doente e veio a falecer. Então aí entra o dedo do Simão. Os herdeiros de Chico não queriam assinar a doação. E o Simão trabalhou, lutou, brigou, até conseguir a doação das terras. Eles assinaram e doaram pela palavra dada do Chico Barretos e do Simão. Então foi doado a parte da fortaleza, uma parte da fortaleza pelo Simão e outra parte do Chico, que é o nosso centro da cidade. Então a gente tem muito orgulho disso, sabe? Porque eu nasci aqui, eu já fui para fora, voltei para cá e aqui eu quero morrer, porque a terra, eu tenho muito orgulho da minha Barretos. O senhor José Pereira Neves, mais conhecido como Zé Preto, deixou sua marca na história de Barretos, por ser um dos fundadores do Clube Estrela do Oriente e por sua influência no carnaval da cidade, e também por sua humildade. Ele era uma pessoa muito humilde e muito carismático. As pessoas gostavam muito dele, não só como jogador de futebol, depois como carnaval. E ele conversava com qualquer pessoa, em qualquer nível, no mesmo jeito. Ele não tinha essa coisa de temer porque era negro. Não, ele era, quando ele chegava, ele fazia presença e ele sabia conversar em qualquer nível. Isso eu admirava nele. Os imigrantes italianos merecem ser citados mais uma vez nesta data especial. Daniel Bampa nos lembra de nomes que fizeram parte de nossa história. Então tem o Bampa, Benedetti, Barini, Baroni, Dalla Vecchia, Scanavino, Tomazati, Tomazeri, Tomazini, Galati, Baston, Gori, Perangeli, Morescalchi, Solera, Colucci, Sasderi, Bertelli, Martinelli, Vicentini, Baso, Pierini, Nomelini, Ferrari, Barban, Domênico, Panice, Zaparoli, Bernardi, Boro, Scotegaza, Pavan, Scarmato, Ferrarini, Bortolomeotti, Vanucci, Cavallini, Portela, Scalise, Guagliano, Guagliardi, Minúncio, Cesaretti, Barbieri, Barrotti, Césares, Flose, Mone, Ruoco, Ducati, Donato e Zamperlini. Que eu me lembro. Me desculpe quem não estiver nessa lista e estiver ouvindo, que vai cobrar, esqueceu de mim. É bem provável que eu vou esquecer de alguém. E é seu David Oliveira quem nos lembra das dificuldades enfrentadas pelos imigrantes portugueses no Brasil e em nossa cidade, e das conquistas com o passar dos anos. Atualmente, a comunidade portuguesa é bem pequena em Barretos. Isso, a maioria dos portugueses conseguiram sucesso. Isto aqui não é medida a nível de património, mas os portugueses com quem a gente tem contacto, de um modo geral, da minha região ou de outras regiões de Portugal, a gente percebe que cada um encontrou o seu caminho. São vidas muito sacrificadas. Para você ter uma ideia, o primeiro serviço que eu arrumei no Brasil foi chapa, trabalhando na estrada de ferro. E é claro que todos ficaram já numa idade avançada e hoje nós temos uma pequena representação de portugueses em Barretos. Poucos uns morreram, outros mudaram, outros, enfim, há uma dispersão, não existe mais uma representação portuguesa em Barretos.
como existia mesmo até as grandes cidades, Rio Preto, Ribeirão Preto, que tinham representações consulares. Essas representações também até encerraram atividades, porque já não tem mais expressão de presença desses imigrantes. A contribuição dos sírio-libaneses para a história de Barretos também merece ser lembrada nesta data especial. A Sociedade Árabe, que já foi Sociedade União Síria e que completará 100 anos de fundação em 2017, deve passar por revitalizações e assim difundir a cultura árabe por toda a comunidade. Nós tínhamos a intenção, uns tempos atrás, de fazer um clube recreativo. Eu comprei, enquanto presidente, uma área na região dos Lagos, nobre, de 2.100 metros quadrados. Mas com esse encolhimento da atividade recreativa que aconteceu no Brasil inteiro, haja visto que os clubes sociais têm regredido, fechado, reduzido e ameaçados de fechar, né? Exemplo típico é a União dos Empregados do Comércio, que era um clube fantástico e está aí à beira de fechar. E os outros resistindo, o Grêmio resistindo com valentia, né? Então a minha ideia agora, com os demais colegas, companheiros e patrícios, é vender aquela área e refazer a área aqui no centro, na Rua 20, como uma área sociocultural, com a intenção de ter uma sede, com um salão para ser locado, e a outra parte vai ser a sede oficial, pensando nos detalhes da cultura árabe, que é culinária, né, comida, dança, a língua, que às vezes é procurada por pessoas que não tem nada a ver com a raça árabe, tem vontade de aprender. Muita gente aprende o árabe por prazer. E, na verdade, a língua árabe é a língua mãe, né? Se você for ver o abecedário do árabe, o nosso abecedário nasceu do abecedário árabe, né? Então, é com essa ideia que a gente pretende manter, cultivar essa tradição dos nossos avós, nossos pais e passar isso para os descendentes. Após a Primeira Guerra Mundial, os japoneses sofriam muitos preconceitos aqui no Brasil e em Barretos não era diferente. Mas o senhor Luiz Umequita fala com entusiasmo dos dias atuais. Que era no tempo de pós-guerra, né? Havia muita restrição aos estrangeiros participantes da Terceira Guerra. Mas depois disso já foi regularizando e agora, né, os japoneses estão bem abrasileirados, estão ativamente participando na cultura brasileira, na economia, né, no bem-estar. Os japoneses são bem laboriosos, pacíficos, né, e estamos lutando para o progresso do nosso Brasil. A historiadora Carla Armani cita Rui Menezes para definir a população de Barretos no início de sua história. Quando a gente repara no que o pesquisador Rui Menezes escreveu no livro dele, O Espiral, sobre como era a população de Barretos nos anos 1850 e pouco, que é quando a cidade se oficializa como um arraial, até se transformar numa comarca, ele dizia que os habitantes de Barretos eram uma caboclada dominante, de cor pálida, miúda, lembrando as suas origens indígenas, de barbinha rala e nem sempre bem vestida. Ele dizia que Barretos era assim. Só que se a gente for reparar como é a cidade hoje, o tanto que a nossa população foi miscigenada, né, por culturas que vieram de vários lugares do país. Barretos não recebeu só italianos, portugueses, japoneses e libaneses. Nós tivemos população de lituanos, de gregos, de indianos, todos atraídos por aquela economia próspera que começou lá em 1800 e bolinha. A nossa cidade é centenária. A nossa cidade fez parte de vários momentos da história do Brasil. E é por isso que todos os barretenses têm que comemorar, assim, com muito orgulho, os seus 162 anos. Barretos, 162 anos. Esta é a nossa cidade. Parabéns!